Surgindo em oposição à teoria keynesiana, que falava sobre o bem-estar social, a teoria que se popularizou e entrou em vigor pelo mundo nos anos 90 tinha grande influência na configuração do sistema econômico e nas relações de poder, assim como propostas à leitura do liberalismo clássico, que falava sobre uma economia conservadora, restringindo ao máximo a participação do Estado na economia. Queridos, o terror de hoje, quero dizer, a aula de hoje é sobre neoliberalismo. Num contexto caótico, o mundo enfrentou os primeiros anos da década de 90, vivenciando o fim da Guerra Fria com o colapso da União Soviética, marcando assim a vitória do bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Este processo levou à expansão do capitalismo de mercado livre, favorecido pelos líderes como Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e Margaret Thatcher, no Reino Unido, que implementaram políticas neoliberais com ênfase na redução da intervenção estatal na economia, privatizações, desregulamentação do mercado e cortes nos gastos sociais. Nesse mesmo campo econômico, o Consenso de Washington emergiu como um conjunto de reformas recomendadas pelo FMI, pelo Banco Mundial e outras instituições financeiras internacionais para países em desenvolvimento. O modelo priorizava a abertura dos mercados, a privatização de estatais, a desregulamentação e a austeridade fiscal, com a promessa de crescimento e modernização econômica. A mesma década foi marcada pela aceleração da globalização econômica, com a intensificação do comércio nacional, a formação de blocos econômicos e a disseminação do neoliberalismo como ideologia dominante, sendo ele o responsável a uma nova fase do capitalismo. Sendo um filho do neoliberalismo, nasce então o capitalismo informacional, que é uma mistura do desenvolvimento da tecnologia e dos avanços da globalização. Ele, em si, possibilitou formas de transação diferentes, formas de lucro diferentes, e ele é baseado nessas relações comerciais, técnico, científico e informacional. Uma das marcas dessa era neoliberal é o imperialismo praticado pelos Estados Unidos, por sua hegemonia, que drena fluxos enormes de renda do resto do mundo, sendo esse domínio abalado por desequilíbrios internos crescentes do país, em especial a onda extraordinária de consumo por parte das famílias. Gramsci, partindo da divisão metodológica da sociedade entre estrutura e superestrutura, feita por Marx, estabeleceu o conceito de hegemonia como a constituição de domínio sobre a direção ideológica da sociedade, através do controle da sociedade civil conquistada por uma determinada classe. A classe dirigente difunde sua concepção de mundo por meio do controle da sociedade civil, a ponto de torná-la senso comum entre os demais grupos sociais, enrijecendo sua economia como única e dominante no contexto dessa sociedade. A hegemonia capitalista em si se destaca em todo esse contexto que falamos, em todo esse conteúdo que falamos, desde a intervenção mínima do Estado até a privatização e a desregulamentação de várias ações e tirada de vários investimentos em campo social. Agora, voltando à teoria neoliberal, seus teóricos acreditavam que a peça fundamental da economia de um país era o controle do Estado, sendo necessário que o Estado mantivesse o equilíbrio dos preços através da estabilização financeira e monetária, com a adoção de políticas econômicas anti-inflacionárias e cambiais, sendo assim a única ação do Estado na economia, sendo ele um equilíbrio, um regulador para que a inflação não crescesse. Sendo assim, continuaria a existir essa liberdade econômica, mas o governo teria apenas a função de combater os excessos da livre concorrência e o controle dos mercados pelos grandes monopólios econômicos. Estudado e aplicado até hoje, o neoliberalismo teve resultados contraditórios. Teve avanços econômicos, mas também vários custos sociais. Por exemplo, no Brasil, as reformas neoliberais e os ajustes fiscais contribuíram para a redução da inflação e estabilização da moeda, mas também levaram ao aumento das desigualdades sociais, da concentração de renda e da precarização do trabalho. Inclusive, a aceleração da privatização de empresas estatais e a diminuição dos investimentos públicos em áreas essenciais, como saúde e educação, gerando críticas de que o modelo neoliberal beneficiava principalmente as elites econômicas. Que coisa! A liberdade individual, pregada nesse contexto, é aquela que alcança o posicionamento filosófico e político, além do econômico, que visava o pensamento de que os homens devem ser libertos do Estado, para assim progredir com individualismo e liberdade de mercado, cabendo ao Estado o papel de mediador, inflacionário e tal e tudo. Esse segmento interfere diretamente no bem-estar social coletivo, visto da grande retirada de investimentos dos setores públicos, que tanto influenciam para o lazer quanto para a formação dos indivíduos.
Em termos econômicos, promoveu um ambiente de início à privatização, favorável à questão de empresas e abertura para o mercado externo, assim reduzindo barreiras comerciais e possibilitando novas oportunidades para os próprios investidores. Mas é impossível a negação ao aumento da desigualdade social, que ocorreu e ainda ocorre em várias partes do mundo, principalmente no Brasil. Uma parcela da população se beneficia com as privatizações, a expansão dos mercados. Essa parte é beneficiada com a retirada da renda em relação a partes sociais, a partes educacionais, a parte da saúde, e é privilegiada em relação a essas privatizações e a expansão dos mercados. E sabe-se que, infelizmente, a maior da população, sendo de baixa renda, sofre com a limitação aos direitos básicos para o bem-estar, como, por exemplo, a educação, a saúde, ao lazer, a cultura. Espero que tenham gostado. Tenham um ótimo dia. Beijos!